som. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Hoje nós já chegamos no 9º dia e nós podemos agradecer e louvar o nome do Senhor por esse dia. Amém? Eu quero ganhar bastante tempo. Pastor Marcos, vou precisar só que você me faça um favor. Não é essa aqui. Eu acabei de dar uma atualizada agora lá em cima. Eu não sei. Será que é isso que falta? Graças a Deus. Eu queria, mas aí a Júlia vai me ajudar. Acho que até o 5º ou 6º tema. Eu queria, antes de mais nada, compartilhar com os irmãos algo. Irmãos, nós não somos merecedores de absolutamente nada. Hoje vai ser quase um estudo que eu quero ministrar para quem quiser ouvir aqui nessa noite. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, igreja: nós não somos merecedores de absolutamente nada. Nós não temos nada. Se não for o Senhor, eu ouvi agora aqui. Obrigado. Agora veio. Eu queria que a Júlia colocasse o primeiro texto, que eu queria embasar isso com os irmãos, que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A única coisa que eu tenho certeza é que Deus tem misericórdia da minha vida. E eu gostaria que você pudesse compartilhar e entender isso comigo nesta noite. Nós não estamos aqui porque nós somos merecedores. Eu não estou aqui porque eu sou um pastor, porque eu sou um escritor, ou coisa do tipo, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Se eu estou aqui, é simplesmente porque o Senhor foi misericordioso com a minha vida, mais nada. E eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Não está na revista, não procure, porque não está aí. Eu estou embasando fora, está na tela, tá? Eu não vou usar a revista do jeito que eu vou trabalhar aqui naquilo que veio no meu coração. Então a primeira coisa, se você quiser anotar e guardar para você estudar depois. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quando eu falo eu queria, e estou falando você, eu estou falando eu. Eu não sou merecedor de nada. Estar aqui neste lugar é misericórdia, e eu reconheço isso diante do Senhor. Segundo texto que eu quero deixar embasando tudo que eu vou falar aqui hoje é Efésios capítulo 2, do 1, e a seguir a Júlia para lá, porque ela sabe onde está. E nos vivificou, estando nos mortos em pecados e ofensas, e em que noutro tempo andaste seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas, você pode ler comigo isso? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É pela graça do Senhor que nós estamos aqui nesta noite. É por favor, misericórdia e graça do Senhor que eu cheguei aqui nesta noite. É por favor, misericórdia e graça do Senhor que esta igreja está de pé ainda. É por favor e graça do Senhor que a igreja de Cristo está estabelecida na face da terra. Não é por homens, não é por firmeza humana alguma, mas é porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Continuamos, o texto de Romanos capítulo 5 no versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos pela vida de Jesus. Quem nos alcançou foi o próprio Deus através de Jesus. Eu não tenho nada se Jesus não tivesse misericórdia da minha vida. Nós não estaríamos em lugar algum se o Senhor de nós não tivesse tido misericórdia. Verdade é dita que se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, eu seria consumido vivo, porque o inimigo está pronto para isso fazer. E tenha consciência, igreja, é isso que nós somos e nada mais do que isso. Amém?
Continuando, embasando tudo que eu estou querendo dizer com vocês, Colossenses 3, do 12 a seguir diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Tem mais, né? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Amém? Até aí é isso? Esse texto é aí. Entende, irmãos? Continuando essa base do que eu quero compartilhar com vocês, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16 a 18. Assim que por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 17. Assim que se alguém... Vamos ler junto esse que é importante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, olha lá, e tudo isso, diga, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sou merecedor de nada, a igreja não é merecedora de nada. Jesus, quando morreu na cruz, nos aproximou dele. Se Jesus fosse olhar para mim, para nós, o merecimento, ele não nos deixaria estar aqui. Então é ele, somente ele, é por ele, para ele, é dele, é misericórdia do Senhor, é favor do Senhor, não é merecimento, não é porque nós fizemos teologia, não é porque nós, não, é ele, só ele, ele, ele. Eu passo aqui muito tempo na minha vida, e por vezes eu fui traído achando que eu era alguma coisa, e hoje, esta tarde, o Senhor falou comigo isto: Marco, você sabe que vocês não são absolutamente nada. E eu disse: é verdade, e nós não somos mesmo. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, vamos juntos? Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Foi Ele, aleluia. Você pode glorificar a Jesus? Foi Ele, irmãos, foi Ele. Vamos aprender isso, igreja. Foi Ele, não fomos nós. Efésios 2:8, para terminar esta base que o Senhor me deu liberdade de ler. Eu não li um texto meu, é tudo da Bíblia, amém? Tudo está na Bíblia, e quanto à Bíblia a gente não pode falar nada. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. É a graça. Só que tem um detalhe: eu criei na graça, nós cremos na graça, e por isso a graça nos alcançou. Tenha isso, se empodere disso. Eu creio na graça, é a graça, é por essa graça de Jesus que eu criei, que eu fui salvo. Amém? Você pode aplaudir Jesus pela palavra dele? E continuando, antes de nós entrarmos propriamente, eu vou fazendo uma base aqui, e entenda aí, né? Irmãos, de tudo que nós ouvimos nesses 10 dias, é uma grande bênção, uma grande revelação. Deus está tratando muito conosco, e eu posso dizer, que tenho ouvido todo dia, alguém manda uma mensagem, dizendo: pastor, tem sido uma bênção, e eu não sou nada, irmãos, a gente só é instrumento. Você pode dizer: eu só sou canal. Diga para quem está do outro lado: você simplesmente só é canal. Diga com toda a força, diga: não se incha, só é canal. Canudo,
descartável. Amém. Dá para entender? Dá para entender? Nós não passamos de canudinhos descartáveis. Eu só sou canudo descartável. Todo orgulho, toda altivez, porque eu faço, porque eu oro, porque eu vivo na presença de Deus, porque eu sou santo, porque eu sou escritor, porque eu cuido de pastor. Canudo descartável. Caio em desgraça do dia para a noite, vem outro no meu lugar. Ponto e basta, é assim. Agora, eu gostaria de exortar a igreja de algo aí pastoral. Fiquemos atentos, pois quando alguém fere outra pessoa, ou faz algo para alguém, e ela, preste atenção nisso, hein? Quando alguém fere outra pessoa, ou faz algo para alguém, é ela quem tem que pedir perdão, e não jogar a culpa para quem recebeu o ataque. Isso é uma palavra de alinhamento que eu quero deixar com a igreja, para a gente não passar o ano aqui mudando a regra. Quando a gente faz algo errado para alguém, nós precisamos ir lá pedir perdão. Não é só ficarmos aqui dizendo, não, o Arthur chegou agora, o Arthur tem que pedir perdão, porque o Arthur... Não, se eu fiz, diga, se eu fiz, eu tenho que ter coragem de reconhecer que eu sirvo a Jesus, que a graça dele está em mim, e ele me exorta que eu preciso pedir perdão. Se não está fora, irmão, esse negócio fica, não, porque veja bem, né? Tem esse negócio não. A Bíblia nos mostra, se eu errei, eu tenho que me consertar. Quem paga é quem faz, quem paga é quem arruma a encrenca. Quem recebeu o ataque é digno de receber o pedido de perdão. Ele não é culpado. E eu vou ler para você na Bíblia, coloca para mim aí, você está acompanhando os textos? Nós estamos aqui o tempo inteiro, ele perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por favor, entenda uma coisa, não leve para o lado pessoal, porque nós temos níveis de perdão sim. A pessoa me fez, eu não vou perdoar. Não leva para o nível pessoal não, porque não adianta a gente estar recebendo, ou pregando, ou falando sobre algo que a gente não está fazendo. A gente fala, mas não faz. A gente ofende, diz, você me ofendeu, e ficamos quietinhos. É por isso que sobrou para mim essa ministração hoje, e eu não sabia que estaria da forma que eu estou hoje aqui para pregar. Eu não me preparei há 3 meses atrás para estar exatamente como eu estou hoje para pregar. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e queria deixá-los muito à vontade. Sentir-se ofendido, atacado, entristecido, chateado, até oprimido, não é mimimi. Não é mimimi. Sabe por quê? Porque isso é a reação de quem está vivo e tem sentimento. Por que é mimimi quando a gente se entristece, quando alguém fala alguma coisa com a gente, que toca dentro da gente? Porque nós somos gente, somos seres humanos, todos nós. Eu que sou mais duro e você que é mais sensível. Todos nós somos seres humanos, sabe? Mas nós temos a mania de dizer, não, é mimimi. Você, por exemplo, eu ouço esse negócio. Não, você não tem nada, é mimimi, porque eu sou grande, o tombo é maior, querido. O tombo do grande é maior, já dizia aí fora. Fácil dizer que as pessoas estão com mimimi. Você não sabe. Você sabe o que... irmã, você sabe o que está passando no coração da irmã agora? Já sabe? Já sabe qual é a dor que está passando? A irmã começa a chorar, que chora para falar, é mimimi. Pelo jeito da irmã, a irmã é toda brincalhona, está sempre brincando, aí ela chora, é mimimi. Como é que eu posso dizer se é mimimi se eu não conheço? Quem é que conhece a intensidade do coração humano, pastor Marcos? Eu te disse isso hoje. Você não conhece o meu coração, eu não conheço o seu. A gente se conhece, querido, guarda essa palavra. Nós nos conhecemos no limite do que nós permitimos que as pessoas vejam. E é vice-versa. Ninguém é pior, mas ninguém é melhor. A gente tem que começar a cair nessa realidade. Não dá, nessa questão não dá para a gente criar um altar e subir sobre ele, sentar e dizer, não, eu sou melhor, estão fazendo para mim. Não, irmãos, nós estamos fazendo, estamos recebendo. Então não tem mimimi. Romanos 16 deixa muito claro isso, capítulo 1, versículo 16, versículo 1. Podemos ler juntos? Recomendo-vos, pois, Febe,
nossa irmã. Não, errei. O texto não é esse não. Vê para mim aí. O texto é: nós que somos fortes, acha rápido aí. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É 15, né, filha? Eu coloquei 16 aqui. É isso? É esse texto mesmo? Mas nós que somos, isso, perdão, eu fui usar um recurso para deixar do lado a anotação, pastor Marco Gabriel, e o negócio me deixou doidinho aqui, e aí que na hora que eu pulei. Vamos ler juntos isso, você pode ler, você está anotando aí para o teu coração? Vamos? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O 2, portanto, então presta atenção, mudou tudo o que nós achamos. Eu sou forte, eu tenho tempo de oração, eu tenho casinha de oração, eu fui a inspiração para aquele filme lá que eu esqueci o nome. Como é que é o filme? Como é que é? O Quarto de Guerra. Foi eu fui a inspiração para o Quarto de Guerra. Tu é forte, então você tem que edificar o fraco. O Paulo disse isso. Quem é forte, suporta o fraco, edifica o fraco, admoesta o fraco, cuida do fraco, porque o fraco não tem força para se manter na presença do Senhor. E você e eu, que somos fortes, precisamos aprender a cuidar dos fracos. Faz parte do perdão, pastor Marcos Gabriel dos Santos Ferreira. Faz parte de pensar em perdão. É a Bíblia que diz, o apóstolo Paulo diz isso. E nós temos uma mania, porque nós somos fortes, nós julgamos, eles que se virem, eles que perdoem, eles que façam. Não, eu preciso olhar para o fraco e dizer: eu preciso te ajudar, porque você não está suportando. Não é mimimi, você não está aguentando. Amém? Outra coisa, razão. Normalmente quem quer ter razão, ou tem razão, é o ofensor, que coloca na figura de senhor dos escravos, senhor da senzala, dizendo que o servo é o culpado pelo ocorrido. Nós nos colocamos sempre como senhores, nós nunca temos defeito. O que eu estou ministrando para vocês nessa noite é o seguinte: diga: eu sou culpado também. Sempre, irmão, sempre. Haverá sempre um local, um momento e lugares e pessoas que nós somos culpados, todos nós, eu e você. Eu creio que é por esse motivo que o Espírito Santo nos levou a tratar sobre esse tema. O que se faz necessário é uma mudança de entendimento, para percebermos a real importância do que estamos tratando. Eu gostaria de tirar-nos desse patamar de muitas vezes de os achados para os que precisam ser achados. Está me entendendo, Denis? Sabe? Não, eu sou digno de pena, eu sou digno de misericórdia, mas eu sou digno de perdoar também. Eu tenho que pedir perdão também, não tenho que me achar só não. Põe o texto. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, versículo 41. Quer pegar o contexto? Pegue na sua casa. Essa é a palavra, essa é a base da palavra. Perdão significa isso. Não adiantava eu vir aqui falar de restituição se não passasse por isso. Essa é a introdução da introdução do objetivo da lição de hoje. Perdão como restituição. Se eu não conseguir entender tudo isso, primeiro que eu não sou merecedor de nada, de absolutamente nada, e de que eu estou no mesmo patamar uns dos outros. Nós não somos melhores em nenhum momento. Você me ofende e eu te ofendo. Então temos que descer os dois, em todos os lugares. Sempre haverá essa situação. Eu quero desafiar-nos a nós sairmos desse patamar de senhores, e então descermos todos a escravos, para estarmos todos no mesmo lugar, para estarmos todos na senzala, e entendermos que nós precisamos de misericórdia. Porque se nós estivermos sendo senhor dos escravos, nós vamos ser julgados como os tais.
Então não tem para ninguém. Não adianta ficar olhando para mim e dizendo assim, é verdade, pastor, para o senhor. É para nós. Nós. Todos que estão aqui, quem está em casa. É para nós. Amém? E aí o que a gente pensou nessa lição, que o Espírito Santo colocou no meu coração na última hora, isso desceu no meu coração, não foi eu não faço as coisas por mim, irmãos, por mais eu não tenho condições de fazer as coisas por mim, eu não sou louco de fazer um negócio desse e espalhar para o Brasil inteiro. Hoje tinha gente do Piauí perguntando, cadê a palavra que para nós é a de amanhã, que não entrou, por quê? Porque está ali olhando. Eu não sou louco, irmão, louco eu não sou, posso ter pouco juízo, irmão, mas louco não. E antes de todos vocês que estão aqui me conhecer, Deus me conhecia. Lá pequeno em Arthur Alvim, nenhum dos senhores e senhoras estavam próximos de mim, sabiam quem eu era, como é que eu era, deixava de ser. Eu não temo a Deus depois que eu conheci a Lisete, eu não temo a Deus depois que eu tive os meus filhos, eu temo a Deus muito antes disso. E a minha intimidade é minha e de Deus. Eu não sou doido de chegar aqui e colocar uma coisa tão séria dessa aqui, de tudo isso que a gente falou, e estar flanando por aí. Os atos que os homens cometem contra Deus são perdoados instantaneamente. Mas existem situações entre pessoas que se faz necessário o ressarcimento. E é sobre isso que a gente está tentando falar aqui agora. Hoje nós estamos vivendo em um tempo que a gente está assim. A gente fala uma besteira na internet. Olha, eu participo de alguns grupos, e no meio de grupos de servos, de senhores dos escravos que eu participo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Só tem senhor lá. E um ofende o outro. E depois, presta atenção que é esse o problema. Por isso que eu falei antes. A gente ofende. E depois o próprio Espírito Santo trata o nosso coração que nós erramos. Que nós pisamos na bola. E o máximo que a gente faz. O máximo é chamar no PV. E dizer, desculpa, eu pisei na bola. Quando faz? Com a internet está muito sério isso, irmã Ângela. Está muito sério. Porque isso acontece, você está no grupo da família lá, não está? Daqui a pouco alguém solta acaba contigo. Aí o tempo vai passando, a pessoa para, Samuca diz, caramba, acho que eu pisei na bola, não devia ter falado assim com o Samuel. Aí ele chama você no PV, Samuca, me desculpa aí. E o pessoal que viu tudo aquilo, que criou todo um processo, que ficou chateado, e os que ficaram ao teu favor, que ficaram com raiva das pessoas, e os que ficaram a favor da pessoa, que viraram a cara para você, e todo aquele processo, e todo aquele sentimento, e toda aquela liberação para o diabo que houve, como é que fica? Os crentes pedem perdão, e os não crentes ficam com raiz de amargura, e nós também ficamos, não vem com essa não. Se eu perguntar, todos nós aqui temos gente que não gosta da gente porque alguém falou da gente em público. E quem falou pediu desculpa, pediu perdão, veio aqui na frente. Queria dizer para vocês, hein, queridos, em nome de Jesus. Estou vendo, está lindo demais o que vocês estão fazendo aqui. Mas por favor, tá? Aqui foi liberado no mundo espiritual. Agora vai procurar o teu tio, o teu irmão, o teu parente, o teu isso, o teu aquilo. Vai lá falar com ele, porque senão isso aqui não vai valer de nada. A restituição é esta. Começa por aí, restituição é você sair daqui, onde você liberou, no meio da casa de Deus, no momento espiritual, gostoso, onde nós estamos juntos, mas agora você pega isso e lá e restituir a pessoa. Olha, inclusive eu queria te pedir perdão, e eu falei lá na igreja, e eu pedi perdão por você lá. Se morreu, acabou, não tem mais como pedir perdão. Como terapeuta, talvez eu te leve lá na beira do túmulo e faça um trabalho com você, para você liberar esse trauma, mas não tem como perdoar quem está morto. Não vai levantar alguém do túmulo e dizer, oh meu querido, eu estou aqui, e onde eu estou, eu estava chorando, e agora eu comecei a ficar feliz, porque você me perdoou. Esquece, morreu, está morto. Esses dias eu propus para uma pessoa, por causa de um trauma que estava com o pai, eu disse para o parente, olha, se quiser a gente faz um trabalho, é terapia, é para tirar o trauma, não é espiritual, é um trauma, porque trauma é outra coisa. Você toma uma pancada uma vez, toma uma pancada duas, toma uma pancada três, você vai ficar com receio e não vai querer mais ir no lugar para não apanhar de novo. Isso é trauma, tem nada a ver com o espiritual. Nessa área eu disse, a gente vai no cemitério, eu mando fazer uma plaquinha com o nome do meu pai, e eu peço para você falar tudo que você era para falar para o teu pai, mas não é para falar para o pai não, não, o defunto não está lá não, é só para a sua mente, é só para a mente liberar aquilo, o espírito não está ali, mas o caso aqui é outro.
Estão fazendo assim, não entenderam? Eu não vou parar para explicar não, me pergunta depois que eu te explico. Tá? Então, um outro fez a carinha assim. Não vou fazer isso com você e não vou parar. Eu tenho muito negócio de ficar parando para explicar. Eu já passei. Depois, pastor, não entendi. Vem aqui depois que eu te explico o que eu estou querendo dizer com isso. Mas estou no mundo espiritual. Restituir é ir lá e falar para a pessoa. Primeira coisa. Olha, eu já liberei perdão para você, mas eu quero vir aqui falar contigo. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Você vai lá e fala para a pessoa. Tá bom? Perdão instantâneo, como eu já disse, o perdão é instantâneo. Jesus nos mostra isso lá em Lucas capítulo 23, versículo 42. E disse Jesus, disse o moço, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu estava meditando, me ajuda aí, pastor Marcos, me veio algo para falar. Vamos ver se eu consigo explicar, porque eu acho que vocês vão entender. Eu escrevi da seguinte forma, em vermelho aqui, ó. Você está acompanhando aí? Abre aí que você vai ver, ó. O perdão de Jesus o levou para o céu, mas aqui na terra os seus atos foram julgados e não deu tempo dele consertar. Eu acho que é isso mesmo, faz sentido sim. Eu fiquei meio assim, mas faz sentido. Eu falei tá aí porque ele está acompanhando no drive lá, então lá ele está acompanhando o esboço. Você está entendendo? Então eu preciso tomar cuidado. E é isso que nós estamos tratando aqui. Não estou tratando, gente, eu estou gritando e tem uns irmãos dormindo. O que acontece? Rapaz, eu estou falando super alto. Toma uma aguinha, gente. É importante. Talvez esse sono seja o sono que a Natália tinha de vez em quando. Que a hora que Deus queria falar forte com ela tinha sono. Ou deve ser porque vocês, amém, mas sou eu hoje, não tem outro para falar isso. É eu que vou falar para você, amém? Dorme não. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Toma cuidado, igreja, irmãos, Marcos, para a gente não ser julgado na terra e só receber salvação. Mas aqui na terra fica feio para a gente. Agora eu entendi. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Diga, há jeito para mim. Cutuca quem está dormindo, diga, há jeito para você. Cutuca aí que está dormindo, pode cutucar, há jeito para nós. Fala aí, há jeito para nós. Eu sei que de repente foi o último suspiro, Senhor, lembra-te de mim. E como disse o irmão, o pastor Douglas Vincisca, no dia que deu entrevista para a gente, que disse que teve alguns segundos, e ele prova que a gente tem quase 20 segundos antes da nossa mente desligar totalmente. A gente ainda fica consciente. Ele disse que morreu, mas ele ficou consciente por algum tempinho, e nesse tempo ele disse que tinha 20, em 10 ele se consertou com o Senhor, ainda sobrou 10. Porque você morrendo deve ser um desespero só, você vai pedindo perdão até do que você não fez. Eu acredito que é assim que funciona. Ele disse pelo menos para a gente isso. Mas e aí? Diga, e aí? Diga, e o meu amanhã? Diga, e se eu tiver muitos anos de vida? Como será? Porque as raízes de amargura vão acontecendo, as raivas vão acontecendo. Irmãos, a gente vai pisando no pé dos outros, presta atenção nisso, viu? Quem já recebeu pisando no dedinho aqui? Quem já recebeu pisando no dedinho, diga eu. E você já pisou no dedinho de alguém também. Não ache que você anda de pantufa não, tá? A tua patinha é pesada quanto a minha. Não é só a minha que pesa não, viu? Ninguém anda de pantufinha aqui. Não, todo mundo pisa e dói. E eu parei, eu travei nisso aqui, que até fiz essa pergunta agora, porque eu falei, meu Deus, como é que é isso? É isso mesmo, não teve tempo de restituição física, não teve tempo de fazer nada, Jesus o salvou, mas ele naquele momento não teve tempo de gritar, ei, eu recebi Jesus, agora deixa eu descer da cruz, eu vou pagar, eu vou devolver, eu era só ladrão de porco, eu sei onde estão os porcos, eu vou devolver os ferimentos, seus ossos foram quebraram os braços, quebraram as pernas, demoraram talvez 2 dias para morrer. Presta atenção nisso. Diga salvo. Diga salvo. Mas todo quebrado pela marca da não restituição. Quem está me entendendo? Pede para o pastor Marcos ensinar vocês como é que funciona essa crucificação. A crucificação é a morte mais lenta que existe.
Você vai sofrendo, você vai morrendo aos poucos. E aí quando está com muito sofrimento, eles furam o coração para parar. Mas aqueles bandidos não tiveram isso. Então eles viram Jesus morrer. Talvez o Zé de Arimateia tirou o corpo, eles ainda estavam lá conscientes ainda, todo arrebentado, sangrando, moído. Mas um tinha salvação, eu vou morar com ele. Mas não tinha restituição. Ninguém chegou lá e tirou ele da cruz e disse assim: olha, nós vamos te restaurar para você poder se consertar. Não, Jesus está dando essa oportunidade para o Marcos dos Santos Ferreira aqui, e para a igreja que está reunida, e para quem está em casa, e para quem ouvir essa palavra. Enquanto tem tempo, vamos restituir. Enquanto tem tempo, vamos fazer direito. É engano pensar que é somente causar algo mal, pedir perdão, está tudo bem. O perdão por vezes requer restituição. E aí que está o texto, em Lucas 19:8 diz: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfaldado alguém, o restituo quadruplicadamente. Por que ele falou de dar aos pobres? Porque ele era coletor de imposto, ele recolhia imposto para Roma, ele não tinha misericórdia, ele pegava mesmo, e o coletor de imposto, esse publicano, ele podia cobrar, ele podia julgar, ele podia condenar, ele podia matar, ele podia enfiar a mão na sacola e levar mesmo, estava tudo certo. Em nome de Roma eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando ele conhece Jesus, ele entende que Jesus diz: hoje entrou salvação na minha casa. E ele podia ter ficado quietinho e dito assim: entrou salvação na minha casa, os recursos estão aqui, eu sou um homem rico, está tudo certo, eu vou abençoar aqueles que daqui para frente congregarem na minha igreja. Quem está me entendendo? Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: aqueles que eu defraudei, aqueles que eu fiz anteriormente, eu quero restituí-los. E está muito forte no meu coração dizer para os amados que estão aqui: você não é melhor que ninguém, você tem perdão para pedir para pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho perdão para pedir para pessoas. Não vou me expor aqui não, mas nós temos. E quem sai daqui se achando orgulhoso bastante para não pedir perdão, talvez está começando a ser quebrado as suas pernas, os seus braços, e o sofrimento não para. Eu vou ler o outro texto e depois nós vamos discorrer um pouquinho. Olha o que diz no Velho Testamento sobre a lei da restituição. Acho que eu estou no caminho certo, espera aí. Isso, vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada, e confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa. Fará o quê? Fará o quê? Quem está dormindo, fala aí. Fará o quê? Plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Agora note o que vai falar aí para frente agora, ó. E o 8 diz: mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiado. 8, é isso aí. Presta atenção numa coisa: tem que restituir, quando não achar, tem que entregar ao Senhor. Só depois entrega ao Senhor. Sabe o que a gente faz? Eu queria pedir perdão para o Zé, porque eu roubei a galinha do Zé. Cadê o Zé? O Zé morreu. O Zé morreu, você retribua quintuplamente para o Senhor. Porque o sacerdote, na nova aliança, significa o próprio Senhor. Não é para dar para mim não, é para o Senhor. Está me entendendo ou não? Tem que fazer, irmão, é a Bíblia, não sou eu. Ai pastor, que é isso? A Bíblia está dizendo. Quando desceu no meu coração escrever sobre esse tema, foi principalmente pela atitude que vemos. Cometemos algo contra alguém em público e pedimos perdão no secreto. Nós causamos dano, uma má fama, uma injúria, de uma forma que manchamos o outro, e depois tentamos recompensá-lo no secreto. Um dia, alguém me procurou aqui nessa igreja, depois de uns anos de causar um dano à minha psique, que essa hoje eu sei lidar, mas não foi fácil, mas um dano a esta igreja, um dano à igreja.
um dano físico, porque essa pessoa tinha condição financeira muito boa e eu não sabia. E essa pessoa montou todo o esquema para abandonar a igreja e saiu da igreja 2 ou 3 dias antes de nós pagarmos o aluguel daquele mês. E eu não sabia. Haja visto o porquê que eu sempre tive dificuldade de deixar o caixa da igreja solto para os tesoureiros, por mais que os tesoureiros sempre foram muito fiéis. Estou lutando para isso acontecer de novo e estou deixando. E de vez em quando as duas sabem como é que eu fico tiririca, porque eu não quero deixar que aconteça de novo. Por isso que de vez em quando o pai está bravo, você fica assim, e eu vou continuar bravo mesmo. Ai, tem que pedir perdão, tem que fazer restituição. Não tem, é outra coisa. Perdão nenhum não. Deixa eu te falar uma coisa, quando você é corrigido, o teu chefe, o teu patrão, o teu senhor, não tem que te pedir perdão não, ó. Qual é que é a sua? Você está prestando um serviço, quer que o padrão de joelho e peça perdão para você? Mas vamos parar. É assim que funciona? É, pastor Marcos? Não é assim que funciona não, rapaz. Teu chefe é teu chefe. Pede perdão quando ele está errado. Agora hoje nós só um parede. Hoje nós mudamos, hoje nós estamos certos, está todo mundo errado. Faça o que eu quero, do jeito que eu quero. Vai ser seu patrão então. E mesmo assim você vai ter problema com seus clientes. Porque quando você fizer errado, ele vai dizer, não te pago, o que você vai fazer? É muito interessante as coisas do jeito que elas estão. Não existe mais isso. Bíblia é Bíblia, igreja é igreja, regra é regra. Nós precisamos obedecer sim. Tem gente por cima de nós. Quando a gente não faz, a gente está em rebeldia. E sabe por que a gente volta? Não vamos pagar um não sei o que lá. Depois o pastor Marcos vai falar assim, ó, tem um negócio para pagar esse mês, vocês não pagaram ainda, hein? Nunca paguei. E por que eu vou pagar esse ano? Por que a igreja vai pagar? Porque não é o chefe, é o Senhor que diz assim, você está em rebeldia. É o Espírito Santo que diz, você está em rebeldia. Porque se tem que pagar. Se você concorda ou não, não é problema seu. Você está debaixo, tem que pagar. Quem está me ouvindo aí, diga eu. Você pode discordar o tanto que foi, a Bíblia, a verdade é essa. Você trabalha registrado, teu patrão é teu chefe, acabou o assunto, pede as contas. Não fica lá porque além de tudo está amaldiçoando. Você come do dinheiro dele, você vive das finanças e está reclamando. Pede a conta, sai de lá. Se não está bom, sai de lá. Mas não desobedece, porque se você desobedecer, isto é pecado. Vai embora. A igreja só prevalece porque tem pastor, porque tem convenção, que tem um monte de gente que manda na gente. E é por isso que a igreja vai prevalecer. Porque a ordem vem de Cristo, que foi quem nos pagou o preço, e é só por isso que a gente está de pé. Não é por causa do pastorzinho Mequetrefe Marcos Ferreira, não. E a sua trupe. O negócio é muito mais sério. E a gente acha que vamos embora, vamos levando. Eu tenho um receio de chegar na porta, agora uma piada do São Pedro dizer assim, vaza daqui rapaz, você pegou o bonde errado, você já era para estar queimando fogo lá embaixo, o que está fazendo aqui? É para dar risada um pouco, mas é sério. Nós somos cheios de si. Eu obedeço quem eu quero. E outra, eu tenho paura disso e de um tempo para cá está piorando. Porque Deus fala comigo e eu só faço o que Deus fala. Debaixo da autoridade de quem? Fala para mim. Debaixo da autoridade de quem? Se a Bíblia diz que nós temos autoridade, que tudo tem que ser debaixo de autoridade. Se a Bíblia diz que quem estabelece e quem remove é o Senhor, debaixo de que autoridade que Deus fala com você? Que Deus fala comigo? Olha, a gente tem um caminho por aqui. Não, eu não vou por aqui porque Deus falou comigo. Que Deus é este? Que Deus é esse? Então eu vinha contando. Tomou uma posição que Deus falou, saiu justamente nos dias do aluguel. Para quê? Para quebrar as nossas pernas. Para nós ficar sem ter dinheiro. Não tinha dinheiro. Como é que vai pagar? Aí alguém disse assim, mas o dinheiro era de lá que vinha. Aí que eu descobri, irmã Inágena, ele Inágena,
E Nájila é a esposa do outro pastor. Aí que eu descobri que era um controle que tinha da igreja. Deus falava, irmã, né? Deus falava na mão daqueles amados, mas Deus falava na mão deles. Eles controlavam tudo, porque a grana estava onde? Na mão deles, viu, Arnaldo? Você sabe disso, eu não sabia. Eu não sabia. Dia de pagar o aluguel, não tem dinheiro. Mas como a igreja é do Senhor, o Senhor providenciou. E nós estamos aqui até hoje. O aluguel está pago de novo até hoje. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? E eu disse para essa pessoa o dia que ela veio pedir perdão para mim. Foi para uma outra igreja e nós tínhamos, eu senti desejo de colocar para vocês, eu vou encerrar daqui um pouco. Foi para uma outra igreja aqui próximo, onde a nossa liderança estava, e nós compartilhávamos as nossas células, não era nem célula ainda, mas nós compartilhávamos os esboços das mensagens. E depois os amigos contaram que chegavam lá e ficavam dizendo assim, ó, olha o que o pastor pregava. Aqui ele estava falando mal de fulano, aqui ele estava falando mal de ciclano, aqui ele estava falando mal de tetrano, e isso. E foi defamando. E eu, emocionalmente abalado, vomitava todo o culto. Todo culto eu falava, eu não dava um nome, mas eu chamava com um apelido. Vocês mais velhos sabem de como é que funcionava isso aqui. Passou muito tempo, e um dia eu estou trabalhando lá na convenção, o telefone toca. Pastor Marcos, eu tomei um susto quando falou quem era. E aí, presta atenção, irmão, é esse que é o problema. Aquilo gela assim, ó. Eu tenho um problema na coluna, e quando eu tomo algum choque muito forte, no meio da coluna faz tum, que aquilo vem até o céu aqui em cima da cabeça assim. Deu aquela travada, pois não, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Na hora eu disse, tá bom, lá na igreja não tinha nada disso aqui. Eu me sentei lá onde está o estúdio hoje. É o você, Arnaldo, que eu chamei para ficar aqui embaixo? Ou foi o Reginaldo? Não lembro. Não era você, né? Então acho que era o Reginaldo. Era o Reginaldo? Era? Era o Reginaldo, Lisete? Não lembro. Alguém veio e ficou aqui embaixo, sentado aqui, não tinha vidro, não tinha nada, e eu sentado lá conversando. Meu pastor amado, meu pastor querido, o senhor é um grande homem de Deus, o senhor, eu vim aqui para lhe pedir perdão, eu quero lhe pedir perdão, eu quero lhe pedir perdão, eu quero lhe pedir perdão. Eu falei, amém, irmão, porque presta atenção, digo, perdão é instantâneo. E creia nisso, perdão é instantâneo. Só o que aconteceu? Aí eu disse, eu queria lhe contar duas histórias. Contei aquela dos 3 conselhos que você deve conhecer, se não procura um filme que é muito grande. Contei os 3 conselhos e contei essa que eu vou contar para vocês. Um padre passou pelo mesmo processo que eu. E tinha uma moça que falava muito mal dele. E ela falou. Mas depois esse processo sempre vem. Quando veio o processo, ela então veio pedir perdão para o padre. O padre falou, minha filha, eu te perdoo, imagina. Claro que eu te perdoo. Pegou um cesto grande de pétalas de rosa e só disse assim, olha, só tem um detalhe. Eu quero que você ande pelas ruas e distribua essas rosas nas ruas, e depois você volta. Ela disse, vai ser muito fácil. Foi. Jogou as rosas, pouco tempo voltou, entregou, disse, agora eu sou perdoada. O pai disse, perdoado você já está. Só que agora eu gostaria que você fizesse uma outra coisa. Queria que vocês dessem uma volta pelo próprio bairro, aonde você foi, João, e você recolhesse de volta essas pétalas. A moça falou, vixe, vamos tentar. Saiu e começou a ter uma dificuldade muito grande, porque ela não achava as pétalas, Depois de várias horas ela voltou muito triste, com um pouquinho só de pétalas dentro daquele cesto. Entregou para o padre, disse assim, o senhor não vai me perdoar, não? Ela falou, não, você não está entendendo. Você já está perdoado. Só que você precisa entender uma coisa. Como as pétalas foram as palavras que vocês falaram, elas não voltam atrás. Aquilo que a gente espalha, o vento leva e nunca mais volta atrás. E eu acho que eu sou a pessoa mais para falar do que eu estou falando aqui hoje, porque essa é a situação que mais me incomoda. E eu quero ministrar para você o seguinte: se você falou mal de alguém, restitua essa pessoa, fale bem dela até você morrer. E mesmo assim, você e eu, nós, tem pessoas que dizem assim, eu não sei porque que você tem esse jeito, é porque eu já falei mal de muita gente. Então hoje eu quero restituir essas pessoas. Todo o tempo que nós tivermos na vida, promova essas pessoas. E ainda vai ter pétala solta, vai ter lugar que você vai chegar, a pessoa vai dizer assim, uai, mas você não falava mal? Então, era um pecado que eu estava cometendo, mas eu quero dizer que essa pessoa é bem, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Quem está me entendendo aqui? Gente, no direito há algumas jurisprudências, vou passar rapidamente por elas aqui.
Uma se chama perdas e danos, é o artigo 402 do Código Civil. E descreve que perdas e danos abrange prejuízos efetivamente sofridos, chamado de dano emergente. E é o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros cessantes. Por exemplo, um taxista sofre uma colisão no qual o outro motorista é culpado por aquele acidente. Eu quero exemplificar isso da seguinte forma. Eu falei um irmão, mas eu vou exemplificar assim. O pastor Marcos, tá? Alguém vê o pastor Marcos com uma mulher num carro. Parece que ele estava em uma atitude suspeita. E o pastor Marcos é alguém que tem uma função na igreja, ele é o pastor. E por esse motivo ele é afastado das suas funções até que o caso seja avaliado. Isso chama perdas e danos. Simplificado, doutoras. Vocês sabem que é assim que funciona. Você é tirado daquilo que você fazia porque alguém está te acusando, porque alguém falou mal de você. Você leu o meu livro, acho que é Fazendo Diferença, você vai ver a história que eu passei no local que eu trabalhei, em que todo mundo estava acusando a minha pessoa de estar mexendo com material pornográfico, porque eu usava os computadores. E sentamos em uma reunião, e todas as pessoas olhando para mim, e tinha umas irmãs que eram essas senhoras dos escravos, dona da senzala, que elas olhavam para mim e balançavam a cabeça, e maniavam a cabeça e olhavam para mim, irmã Neia, e faziam assim, ó. E eu tenho uma dificuldade imensa, e eu preciso que o Espírito Santo me cure. Se você acusar a minha pessoa daquilo que eu não fiz, você vai ter que provar, porque eu viro bicho. E eu fiquei acuado, eu sentia, isso aqui queimava. E eu disse, o que eu vou fazer? É a minha palavra contra deles. E aí, a pessoa responsável disse assim, o que eu quero é que quem está fazendo, pare de fazer. Eu levantei a minha mão. A pessoa olhou para mim e disse assim, o que você quer, Marcos? Eu falei, eu não concordo. Como você não concorda? Eu falei, eu não concordo, eu estou sendo acusado. Porque eu mexo nesses computadores. E você quer que faça o quê? Eu quero que a pessoa que está mexendo lhe procure. Eu não quero saber quem é. Eu quero que a pessoa que está mexendo, que deve estar aqui nessa sala, porque todos os funcionários estavam ali, eu quero que ela te procure e diga para o senhor. E aí para mim está tudo certo. E aí eu mexia no computador da Jubrac e no computador da Alfebrac. A líder da Alfebrac estava lá, levantou e disse assim, eu concordo com o pastor Marcos Ferreira, porque eu também estou sendo envolvido, porque é o meu computador. Eu concordo que seja feito assim. Então disseram, vamos fazer assim. E o tempo passou, eu saí bufando, pegando fogo. Quando eu passei pela porta, eu perguntei para o TI. Falei, rapaz, falou, calma, não é você. Como assim não sou eu? A gente sabe que não é você. Se sabe por que já não falou. Calma. Fui para a minha sala, passaram uns dias, eu estava tomando café. O responsável saiu do banheiro, passou por mim, parou para tomar café, bateu no meu ombro e disse assim, Marcos, está tudo resolvido. Eu disse, o que está resolvido? Aquele assunto lá, das visitações do site. Ah, procuraram o senhor? Procuraram. Não é você, eu sei que não sou eu. Entendeu? O resto, compra Fazendo Diferença, é lá que está. Acho que é. Compre o livro Fazendo Diferença ou leia o livro que está na sua casa, você vai saber. Outra coisa muito séria, calúnia, é um crime contra a honra. Caluniar é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu crime. Para a ocorrência do crime de calúnia é essencial que haja atribuição falsa do crime. Dizer que fulano furtou o dinheiro do caixa, sabendo que não foi ele, ou que o dinheiro não foi furtado. Inventar coisas. Outra, difamação, é tirar a boa fama ou o crédito, desacreditar publicamente ou não, atribuindo a alguém um fato específico negativo para ocorrer o crime de difamação. Fato atribuído não pode ser considerado crime. Aí tem as coisas. Irmão, é pecado, é crime, é passivo de prisão. E por vezes nós fazemos, e fazemos com pessoas conhecidas. Significado de restituição, partindo para o final. Restituição, do latim restitutio, de restituere,
restituir, restabelecer, devolver. É originalmente tomado na mesma significação de restabelecimento, reintegração, reposição, recolocação. Aí eu pedi perdão para Jesus, Jesus já perdoou nada. Ele perdoou, mas a gente está pendurado na cruz. Restituição financeira, eu não vou gastar tempo falando, mas está aqui o texto, você lê, está lá. Restituição moral. Deus nos chamou para ser construtores de pontes. Romanos 12, 18. Todo cristão deve ter estilo de vida, seguir a paz com todos, celebrar a harmonia entre os irmãos. Quando chegar até nós qualquer fala que não edifica, que ela termine em nós. Eu já estou indo para o final. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe um erro que eu e você cometemos? Compramos, não pagamos e esperamos a empresa dar um desconto. E compramos um negócio de 20 mil, pagamos R$1.000 e vem aqui no púlpito. Eu já fiz isso, você já fez isso. E damos testemunho que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou coisa nenhuma. A empresa nos deu como caloteiro, a empresa nos deu como ladrão, a empresa nos teve como furto, a empresa entregou aquilo na seguradora como furto, apropriação indébita. Ela só está cobrando aquilo porque a taxa que a seguradora cobrou, alguém pagou aquilo para a empresa, nós roubamos. Ou nós achamos que aquilo é assim, se cobrou 20 mil, mas tem juro. Nós assinamos, irmãos, nós assinamos concordando. Quando eu concordo, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Acabou. Samuca, nós concordamos, está concordado. Se eu quero fazer um distrato, é com a empresa, é chegar lá e dizer: eu fiz um cálculo aqui, eu estava ludibriado, eu quero negociar com você um distrato, ou então eu vou procurar os meus direitos. E provavelmente, meninas, se o advogado não for bom, perde, porque o advogado vai dizer assim: você assinou. Não sei, você assinou. Você viu? Você foi coagido? Alguém te forçou? Alguém mandou você fazer? Não, eu fiz porque eu quis, porque eu estava emocionado. Então agora, desculpa, mas você vai ter que pagar. Aprenda da próxima vez a não comprar aquilo que você não pode. Todos nós já pagamos uma conta com desconto e já contamos como testemunho. Quem deu o desconto? Pode olhar que não foi a empresa que deu desconto. A Sabesp até sábado está dando desconto para quem está com conta atrasada. Aí é diferente. Eles estão dando desconto nos juros e nas multas. Mas o que a gente gastou, a gente tem que pagar. Certo? Está lá, eu ouvi hoje. A Sabesp está com problema aí, corre. Vai lá que você vai ter desconto de 100%, acho que é 100%. Você tem desconto de juros e de multa. Agora, meu irmão, a gente ficou dando banho na calçada, na chuva. A gente lavou o carro na chuva, deu banho no cachorro na chuva. E depois a gente quer que a Sabesp, quer reclamar que a Sabesp é rica? Diga: eu não sou rico, porque eu não fui inteligente como eles. Porque o dia que você começar a ser inteligente, você vai ser rico também. Está na conclusão isso aqui. Irmãos, esse tipo de desconto isso não é promoção. Isso é coação. Nós estamos coagindo as pessoas. Todo financiamento, ele é segurado. Existe uma seguradora por trás de qualquer que seja o financiamento. Então, alguém pagou essa dívida. A seguradora está te cobrando a mais, porque tem um monte de gente que dá chapéu e eles precisam pagar. Desculpe, a financeira está nos cobrando a mais, porque tem um monte de gente que não paga e eles precisam ter os valores segurados. Pastor Marcos, eu não concordo. Irmão, o céu está aí, o inferno está aí.
Então eu vou encerrando essa palavra, porque eu já falei bastante, dizendo para todos nós precisamos fazer restituição de pecados que cometemos. E que o Espírito Santo ministre ao teu coração que tipo de restituição cada um de nós vamos fazer. Domingo, nós estaremos aqui, será ceia, e Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu estava preocupado, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Ia conversar com o pastor Marcelo Linhares, ia dar um tempo bem curto para ele, porque o tempo de domingo é para a igreja. Então quem está em casa, quem não veio vai ficar perdido. Mas que bom que vocês estão aqui. Domingo é o dia, olha para mim, agora é sério, vamos ver se vocês vão fazer. Vão dizer: ai pastor, eu estou pensando. Domingo é o dia de nós restituirmos, quem quer que seja. Se é uma pessoa que você não conhece, o que você vai dar para restituir? Presta atenção, diga: restituir não é falar. Restituir é dar a alguém. É dar a alguém. Eu falei dar a alguém. É fazer desagravos. Qual vai ser a atitude de desagravo que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar essa campanha pensando nisso. Não, eu não vou fazer. Tá bom, qual é? Eu pensei em deixar uma lista ali. Ia fazer uma lista hoje, para que você colocasse o que você gostaria de ganhar. Mas aí não é desagravo, é coação. Cada um de nós sabe o que nós precisamos fazer. É para alguém que está aqui. Se for para alguém que está aqui, você vai ficar à vontade para fazer. Se é alguém de fora, você vai trazer, vai dizer: isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o Vertano. Eu vou lá, eu vou fazer um desagravo, eu vou liberar e eu vou restituir. Quem está me entendendo? Isso aqui não ia acabar assim, uhul. A palavra minha é dura, mas é essa. Eu preciso fazer restituições. E agora, pastor Marcos, vem descendo para cá, que é muito interessante, que a revelação foi exatamente essa palavra do bandido, daqueles ladrões. E por vezes nós ficamos como aquele ladrão, pendurados em uma cruz, com a promessa de morarmos com o Senhor, e sofrendo, porque nós não nos permitimos restituir. Está claro? Está claro, irmã? Entendeu a palavra? Irmã Ângela, a senhora entendeu a palavra? Irmã Ângela, a senhora entendeu a palavra? A senhora entendeu a palavra, irmã? A senhora entendeu a palavra? Vocês entenderam a palavra? A senhora entendeu a palavra? Não, sim ou não? Desagravo é tirar uma coisa grave de uma pessoa. Entendeu? O desagravo quando a gente faz um desagravo, por exemplo, eu agravei, aí eu faço um desagravo daquilo, eu desfalo aquilo que eu falei. Isso é desagravo. Acha mais correto a etimologia da palavra desagravo. Põe na tela para a gente. É isso. Entenderam a palavra? Entenderam a palavra? Entenderam a palavra? Agora dá vontade de perguntar aí, quem daí que está falando, olhando, falando assim: isso é tudo para o senhor, pastor? Tem coragem de falar? Que tem, todo culto tem isso. Isso é para o senhor, pastor, isso é para o senhor. Cuidado, irmão. Vai quebrando perna, braço, vai sofrendo, e não sabe por que está sofrendo. Põe aí para a gente terminar. Venha, pastor Marcos, está querendo tomar o microfone de mim já, né? Não, mas eu prometi que era 9h30, eu passei. Achou? Como seria essa restituição? Desceu no nosso coração algo. Aí eu queria fazer uma oferta para essa pessoa. Aí eu vou comprar um presente para essa pessoa. Aí eu vou fazer um prato e vou dar para essa pessoa um prato que eu sei que ela gosta.
Porque nós não agravamos pessoas que nós não gostamos. Alguém falou disso aqui com muita propriedade. A gente não ofende quem está longe, não é verdade? Os nossos problemas não são com quem está longe. Porque provavelmente quem está longe a gente já até perdoou, já largou de mão, já esqueceu, que nunca mais não vai ver mais mesmo, tá? Não estou nem aí mais. Eita Jesus, ajuda lá. Vamos, filha, eu preciso passar. Isso, você não conseguiu copiar e colar? Desagravar, não tem essa palavra? Está vendo? É tirar o agravo. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Você pode orar o Espírito Santo em um minuto, falar com Ele a respeito de tudo que você ouviu e que eu ouvi também. Senhor, nós ouvimos, Senhor. A Tua palavra diz que quem tem ouvidos ouça, e nós ouvimos. Ministra no fundo da nossa alma agora a respeito, Senhor, de restituição. Foi assim que o Senhor me deu, essa é a direção que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor está tratando comigo e conosco. Faz a sua obra, Senhor. Faz a sua obra, a começar da minha vida. Faz a sua obra. Aleluias. Amém. Fiquem de olhos fechados. Antes de fechar, de olhos fechados, eu quero fazer um desagravo. Eu vou dar alguns nomes aqui, entenda. Eu fiz um pedido para uma irmã hoje, e eu disse assim: não aceitarei não como resposta e nem questionamento. E eu vou usá-la como, não vou dar o nome, mas eu vou usá-la para fazer isso. E aí já logo em seguida a irmã me respondeu: pastor, estamos fazendo de coração. Feche os seus olhos, fecha. Estamos fazendo de coração. Estamos fazendo o melhor que a gente sabe fazer. Pastor, nós estamos errando. Tem alguma coisa errada? Algum erro que nós cometemos? E eu escrevi o nome dessa irmã em letras garrafais e disse: pelo amor de Deus, não tem nada de errado. Sou eu, comigo. Amanhã continua tudo normal. E eu gostaria eu pensei em pegar um valor da minha conta, mas não ia dar. Dar um para cada um dos irmãos, para ver se eu fazia um desagravo. Mas em nome de Jesus, irmãos, é necessário para que a gente consiga fluir. Essa igreja é muito diferente. É necessário a gente entender algumas coisas e caminhar debaixo de algumas coisas. E eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão à igreja e quebrar na cabeça e na mente de cada um de vocês esta questão desse peso, essa pecha e essa marca. Eu confesso que eu falei, tem gente nova na igreja, vai dizer: gente, esse pastor é tudo isso, mas é um negócio tão forte que, eu vou confessar a vocês, me entristece demais. Eu peço perdão a vocês, mas peço que vocês sejam mais fortes do que eu. E a gente trabalha nessa igreja sem essa pecha do pastor bravo, do pastor grosso, do pastor ignorante, do pastor isso, do pastor aquilo. Porque, preste atenção nisso, parece que quando nós chegamos aqui, Deus falou alguma coisa a respeito da minha vida. Eu ouço algumas coisas de que, eu ouço a palavra da Michelle Obama sempre, mas eu tenho convicção de que se eu não tivesse me posicionado, eu não seria pastor, minha família não estaria aqui, ponto final. Passa pela minha vida, não adianta, não passa pela vida da minha esposa e nem pela vida dos meus filhos, não passa pela minha decisão. E há necessidade de ordem, meu. Nós chegamos até aqui porque tem direção. E eu queria que você tentasse me perdoar e entender isso. É direção. É direção. É direção. Por favor, ora por aquela pessoa ali. Não é ordem, é direção. Não faz assim, faz assado. Não é ignorância, é direção. Eu queria pedir perdão para vocês.
Eu queria pedir que o Espírito Santo quebrasse isso nesta noite. Que isso acabasse aqui em nome de Jesus. Porque se tem algo que nos atrapalha nesta igreja, é esta fala, é esta alimentação. E eu tomei essa decisão já faz mais de um ano. Sempre que vocês vêm falar, eu digo vocês que sabem, para ver se vocês entendem. Só que vocês sabem que tem algumas coisas que estão meio perdidas, porque está faltando direção. Porque não tem como igreja viver sem direção. E eu gostaria de pedir em nome de Jesus, todos, de casa, os irmãos, que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. É ordem, é direção. Enquanto nós vivemos bem aqui, é muito gostoso. Olha, não sai dessa igreja, essa igreja é muito boa. Olha, meu filho está aqui, minha irmã está ali, tal. Mas é só quando rompe que fica ruim, mesmo assim não fica. Sabe por quê? É direção. Tem uma direção, queridos. Tem uma direção. Mas aonde eu fui grosso, duro, aonde você entendeu errado, pelo amor de Jesus Cristo, peça para o Espírito Santo tratar o teu coração, porque você não vai ser só excelente aqui na igreja, você tem que ser excelente no mundo. São poucos, muito poucos, quase nenhuns, mas ainda nós somos aquela parte que faz diferença nessa terra. E em todo lugar nós teremos que obedecer ordens, nós temos que baixar a cabeça muitas vezes. Nós vamos precisar estar debaixo de direção para sermos ajudados pelo Espírito Santo. Por favor, liberem, me tirem dessa cadeia. Por favor, parem de me carregar cativo, porque você fez, agora eu vou para o lado da família, porque você fez há 20 anos, você fez há 30 anos, você fez há 40 anos, me libere pelo amor de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu quero morrer em paz. Me liberem, me deixem ser diferente, me deixem agir diferente, me permita ser outra pessoa. Igreja e família, me permita ser alguém que eu desejei sempre ser. Me liberem, me amem. Entenda que eu sou fraco, vocês são fortes, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sou grande porque a complexão da minha mãe é grande, o meu avô era grande. Mas eu sou tão pequeno, tão frágil, tão, sabe? Eu não sou mimimi não, mas eu sou frágil, eu sou carente. Me liberem pelo amor de Jesus Cristo. Tirem eu dessa prisão, em nome de Jesus. Falei demais para você ouvir, para você vir para a igreja. Agora vamos continuar aqui na igreja, amanhã estamos de volta. Amanhã o pastor Marcos Gabriel prega sobre... Então, olha como é que o tema continua. Ninguém pode perdoar por você. Vamos continuar agora. Sábado, deixa eu já avisar isso aqui rapidinho. Pastor Enoque Caló estará aqui falando conosco sobre finanças. Uma área muito forte, libertação financeira. Bem, e domingo nós vamos ceiar e vai ser muito bom. Continue com seus olhos fechados. Você que está em casa. Só um pouquinho, palavra desagravo. Abre os olhos antes disso e olhe lá. A Júlia com muita capacidade colocou. Palavra desagravo vem de expressando negação, e agravum, né? O latim agravum, ofensa e injúria. Desagravo refere-se à ação de reparar, compensar ou desfazer uma ofensa ou injúria. Amém? Agora o microfone está liberado. É isso, pastor, que faz? E você de casa, um beijo no teu coração.